É possível ter tarifa zero em Feira de Santana? Obviamente que sim. Obviamente. Perfeitamente factível. Pronto, Que é o agente de trânsito, ele era seguido. muitas notícias na cidade, o combate ao clandestino movimentava O o noticiário. noticiário, e é aquela coisa das perseguições, uma cobrança muito grande, todo mundo na expectativa, eu muito novo, com 30 e poucos anos. Isso é verdade, Rodrigo. Acho que você falava assim, olha quem é o cara que eu xingava mentalmente aí todos os dias e não sabia Culpava quem era, por, entendeu? culpava por todos os problemas do trânsito de Feira de Santana, tava caindo nas suas costas. Os últimos 10 anos antes de eu chegar aqui em feira, na função de secretário, eu atuei em companhias especializadas, né? São as companhias que lidam diretamente contra o crime, contra instituições financeiras, rouba-banco, facções criminosas, operações rurais. Saulo, nos bastidores, você vira assim pra gente e fala bem assim, olha, a segurança pública tá no sangue. Para quem tá lhe vendo aqui pela primeira vez, não lhe conhece ainda, o que é que isso quer dizer, Saulo? Contextualiza pra gente e um resumo da sua trajetória e o que é que isso significa segurança pública no sangue. Eu sou um jovem de 42 anos Somos jovens. e ainda adolescente eu ingressei no colégio da Polícia Militar em Salvador. E quando eu saí do colégio da Polícia Militar em 99, com 17 anos, eu fiz o concurso público para oficial da PM. E com 17 anos de idade fui aprovado. Com 18 anos de idade, eu ingressei no serviço público através da Polícia Militar. Então, nós estamos falando aí de praticamente quase 30 anos vivendo nessa atmosfera. E especificamente vivendo a segurança pública propriamente dita, né? Já estamos caminhando para 24 anos de idade. O nosso contato sempre foi muito para falar sobre mobilidade urbana, sobre transporte público, segurança viária, que foi algo que a gente se especializou durante os últimos 7 anos, desde que a nossa passagem pela Secretaria de Mobilidade Urbana aqui em Feira. Mas com esse convite recente para assumir a Secretaria de Prevenção à Violência, é o que eu tenho dito. As pessoas, um desafio muito grande, transporte, agora segurança pública. Mas segurança pública está no DNA exatamente por conta das experiências profissionais e pessoais que nós vivemos aí nessas últimas décadas. 24 anos não são 24 dias. Exato. Mas a gente vai passar por toda essa história aí, mas para quem não sabe, a gente do FeiraPod tem esse contato, até essa intimidade aqui com o Saulo, porque a gente teve a oportunidade de trabalhar nos fóruns de mobilidade urbana, não é isso? Daqui do estado da Bahia, onde a gente conheceu o Saulo, que era o presidente e fazia um trabalho excelente. E lá a gente aprendeu muita coisa. E aí foi quando acho que foi a minha primeira vez que eu falei, olha quem é o secretário de transporte de Feira de Santana. É diferente, não é, Diego? Conta a verdade, Rodrigo. Acho que você falava assim, olha quem é o cara que eu xingava mentalmente aí todos os dias e não sabia quem era, culpava por todos os problemas do trânsito de Feira de Santana, tava caindo nas suas costas. Mas é interessante, Saulo, te perguntar como é que você era um oficial, você era do corpo da Polícia Militar e foi parar na Secretaria de Transporte Público de Feira de Santana? Então, em 2017, eu servia na Companhia Independente de Policiamento Especializado do Litoral Norte. É conhecida como CAEL e para muitos é a Companhia de Caatinga. Os últimos 10 anos antes de eu chegar aqui em feira, na função de secretário, eu atuei em companhias especializadas, né? São as companhias que lidam diretamente contra o crime, contra instituições financeiras, rouba-banco, facções criminosas, operações rurais. Então, eu atuei nesse tipo de policiamento. E lá, na nossa atividade, ela era norteada por ações de inteligência. Muita gente ouve falar em inteligência e às vezes confunde. A inteligência é uma doutrina, não só do mundo policial, mas do mundo corporativo, que nada mais é do que compilação de dados, estudo de dados.
todas as grandes corporações hoje, elas têm um seu setor lá de inteligência, talvez com outras denominações, que é o que vai nortear suas ações. Muita gente chama P2, né? O pessoal da P2, é o pessoal do serviço secreto. Não, é o pessoal de inteligência. Os governos têm, toda e qualquer instituição pública, privada que se preze tem um setor de inteligência, né? Que é justamente o estudo de dados. E lá nós vivíamos momentos extremamente favoráveis, porque tínhamos grandes operações em conjunto com a Polícia Federal, que é uma instituição que já de algum tempo vive, né, essa realidade de trabalhar muito com a inteligência. E tínhamos operações muito bem sucedidas, com baixa, de certo modo, com poucos efeitos colaterais, e isso se dava muito ao know-how que nós fomos criando lá. E, de algum modo, essa informação ela chegou aqui até o prefeito da época, José Ronaldo, e através de um amigo em comum, eu recebi esse convite para bater um papo com ele, porque existia aqui, à época, no início de 2017, uma preocupação muito grande com o transporte clandestino. Existia uma crença naquela época de que o grande problema do transporte público da cidade era o clandestino. Isso em que ano, Saulo? Em 2017. Início de 2017 foi quando se iniciou essas tratativas, né? Uhum. E aí eu estive aqui, conversamos, e aí passei para ele um pouco da visão. A preocupação à época era o transporte clandestino. Então, eu vivia a realidade de combater organizações criminosas com uma visão voltada para a inteligência. E foi nesse contexto que eu recebi o convite e que houve toda a articulação para que em junho de 2017 eu assumisse a pasta da então SMTT. Né? Então, existiam ali muitas notícias na cidade, o combate ao clandestino movimentava o noticiário. O noticiário, é aquela coisa das perseguições, uma cobrança muito grande, todo mundo na expectativa, eu muito novo, com 30 e poucos anos. Né? As pessoas às vezes têm dificuldade de entender que a gente começou cedo. Enquanto muitos amigos estavam ali jogando good, a gente já estava trabalhando. Então a desconfiança, pô, o cara não é de feira, aquela coisa toda. E aos poucos nós fomos iniciando ali as operações com outro olhar para o clandestino, utilizando as doutrinas de inteligência, planejamento. E o objetivo que se tinha à época era que aquele déficit de passageiro retornasse ao sistema, porque o sistema já havia um desequilíbrio. A famosa planilha. As planilhas. Entretanto, paralelo a isso, nós começamos a participar dos eventos de mobilidade a nível nacional. E aí fomos entendendo que o transporte público ia muito além do que o combate ao transporte clandestino. Então foi nesse contexto, de forma bem resumida, que me encontraram, que eu cheguei à cidade e aqui permaneço até hoje. Mas o que é esse transporte clandestino? E ainda nesse contexto, a feira ficou muito famosa quando a gente viu, Rodrigo, a feira no noticiário, que foi aquele caso que o agente da SMTT ou SMT, eu sempre fico na dúvida. Agente de trânsito SMT. Pronto, o agente de trânsito, ele era seguido. Que tinha os caras que ficavam passando por rádio. Olha, tem uma moto tal em tal lugar. Aí um pegava e fazia bem assim, olha, tem X, faz a contagem aí, fulano. Aí ele começava a contar os caras. Isso apareceu mesmo no noticiário nacional, Feira de Santana, com os agentes de trânsito sendo monitorados pelo clandestino. Você pode falar sobre isso? Claro, óbvio que sim. Todo e qualquer assunto. Ótimo. Quando chegamos era exatamente esse o cenário. Um cenário muito semelhante ao cenário de organizações criminosas. Diversas atividades criminosas, inclusive paralela, financiando compra de veículos ilegais, porque para se compensar essa atividade econômica,
você tem que abrir mão de uma série de custos que um sistema formal tem. Você não consegue contratar um motorista e um cobrador de qualquer jeito. Você tem que pagar IPVA, seguro, etc. A arrecadação de impostos tem que estar em dia. Então, essa estrutura que vocês se referiam, eu encontrei, se a memória não tiver, não me trair, eram 3 organizações nesse nível, né, que loteavam a cidade. E aos poucos nós fomos identificando, entendendo como é que isso funcionava, quais as ligações, e aí buscando parceria com outros órgãos, como a Polícia Militar, a Polícia Civil, nós fomos conseguindo desmobilizar, desencorajar, ao ponto de que os poucos remanescentes, eles se uniram em apenas uma organização, entretanto com uma atuação muito limitada. Durante 12 meses a gente conseguiu limitar isso, ao passo que houve um retorno considerável de receita para dentro do sistema. O sistema chegou muito perto do equilíbrio e podemos também fazer melhoras no sistema de transporte aí no segundo semestre de 2017, no iniciozinho de 2018. Entretanto, com mais ou menos 12 meses aí dessa atuação, alguns fatores externos ligados à política partidária no Estado ali à época, nós deixamos de ter um suporte de algumas instituições e aí acabou que a coisa deu uma regredida. Vamos colocar assim, as organizações voltaram a se reorganizar? Você está falando dos clandestinos. Eu estou falando dos clandestinos. Não é questão do Estado. Nós obtivemos muito sucesso com a forma que a gente tocava, né? Poucos efeitos colaterais, muito pouca coisa na imprensa, praticamente zero. Existia muitos conflitos entre o poder público e as pessoas do clandestino, ao ponto de terem veículos queimados, situações que iam parar na delegacia de crime e homicídio. Não houve homicídio diretamente, mas houve antes da minha chegada, né? Muitos crimes de ameaça a servidores públicos. Então, assim, algo de uma complexidade muito grande. Os agentes chegavam a ser ameaçados? Agredidos. Eles eram perseguidos. Não, mas é porque... Eles eram perseguidos, imagina, tu era monitorado, pô. Não, tinha alguém te seguindo, Rodrigo. Isso eu entendi, Diego. Mas assim, o que eu tô perguntando na sala chegou a ter violência, ameaça, tipo, eu chegar frente a frente com a gente, assim, falar, se isso acontecer, vai acontecer isso. Diariamente? Porque tinha também, Saulo, quando você fala isso, pra mim, assim, é notório, porque teve um período que o combate era com perseguição. Isso era muito perigoso. Perseguição assim, Rodrigo. Lembro. Tu tá no clandestino e um agente do município seguindo você. Velho, imagine um acidente aí pra acontecer, era porque esses caras aí, eles fazem qualquer coisa. Um dano muito maior do que aí o que você fala do efeito colateral. Que você visa defender. Você vai ali tutelar a sociedade, porque o clandestino é perigoso e muitas das vezes o próprio agente público fomentava a perseguição. Isso. Então, há muitos casos que eu herdei de cidadãos regressando contra o município para ter ressarcido o dano do seu veículo por conta de acidentes de trânsito, que muitas vezes queria se atribuir a responsabilidade ao município, quando, na verdade, o cara do clandestino lá causava tudo isso, saltava passeios, meio-fio, as piores atrocidades. Eu já cheguei a ver uma desse do meio-fio. Já cheguei a ver. Mas Getúlio Vargas. Atrocidades. Perseguição? Não. Eu acho que o Saulo pode me corrigir. Eu acho que tinha um grupo que eles enquadravam o clandestino, né? Eles não faziam nada. Eles fechavam o carro do clandestino e aí cada agente ficava em frente às portas e ficavam, tipo, segurando o carro. E aí um clandestino fez isso ali na Getúlio Vargas, em frente à praça de alimentação. E aí quando eles fecharam o carro, o que o clandestino fez, no meio de todo mundo, subiu na calçada. Exatamente. Todo mundo saia da frente e saiu e foi embora. E os agentes ficaram parados porque eles não Surreal. Eu encontrei um contrato antigo, que era um contrato de locação de veículos. Todos os veículos eram retorcidos à lataria. Era um negócio deplorável. A batida era normal. Os clandestinos.
Tanto que quando eu idealizei a reformulação, qual era a estratégia? Aumentar o poder de fiscalização e, obviamente, veículos, automóveis normais. E houve uma desconfiança muito grande, inclusive por parte dos próprios servidores, que diziam assim, não, isso não vai dar certo, a gente precisa de caminhonete e precisa botar as proteções. Eu falei, não, daqui a pouco vai ser o carro comigo do não vai Batman, funcionar né? dessa Aí, ó. forma. E efetivamente eu consegui, durante um tempo considerável, manter as ações de fiscalização sem precisar utilizar desse tipo Dessa de estratégia, metodologia que foi utilizada durante muito tempo, trazendo uma série de efeitos colaterais para a cidade e para as pessoas. Fato. Isso eu consigo lembrar. Aí eu posso falar que era uma época que eu andava muito saindo da cidade. Existia um tempo que era o caos com os clandestinos, o famoso ligeirinho. E era possível você ver as pessoas, sempre você ia encontrar alguém que tinha um relato de que vivenciou algo desse tipo. Mas eu comecei a Faz ver... parte da lenda popular da cidade. E que bom que você conseguiu cortar esse efeito colateral. Mas foi aí, durante viu? um tempo. É importante frisar isso. Muita gente, não, mas eu tô vendo um clandestino. Durante o tempo que eu tive o apoio institucional... Fale o período, Saulo, só para as pessoas já saberem aí, ó, quem tá assistindo já saber, ó, foi de tal período. Junho de 2017 a mais ou menos maio, junho de 2018. E por que eu estou dizendo isso? Foi a época que o então prefeito, que me convidou, José Ronaldo, ele decidiu se candidatar ao governo do estado. Então, algumas instituições do estado, às quais eu tenho proximidade por conta da minha formação, eu sou servidor público do estado de carreira, à época isso foi proibido, o apoio de algumas instituições que ajudavam muito em algo que é importante, não é para Saulo, é importante para a sociedade. Sim. Então, ali, um pouco depois da micareta, alguns servidores de outras instituições disseram, a gente vai ter que limitar aqui, aquela coisa branda, mas o fato foi que deixamos de ter esse apoio. E aí a coisa foi retornando, mas aí houveram também algumas mudanças. Tem uma organização, da qual não vou citar o nome, que veio de Salvador, que tinha uma especialidade muito grande em transporte clandestino, mais por vans, e aí chegou aqui, aí houve algumas interferências do Ministério Público à época nesse sentido. Então foi um período conturbado depois que passou as eleições para governador de 2018. E chegou a hora mais esperada, são as vagas do nosso parceiro IEL. A primeira vaga de hoje é para o curso de Direito no município de Feira de Santana, sendo a Bolsa Auxílio de R$ 600 mais R$ 180 de auxílio transporte, sendo a carga horária de 6 horas por dia, de segunda a sexta. A segunda vaga de hoje é para técnico em Química, no município de Feira de Santana, sendo a Bolsa Auxílio de R$ 850 mais R$ 209 de auxílio transporte, mais almoço na empresa, sendo a carga horária de 6 horas por dia, de segunda a sexta. A terceira vaga de hoje é para o curso de Ciências Contábeis no município de Feira de Santana, sendo a Bolsa Auxílio de R$ 900 mais R$ 140 de auxílio transporte, sendo a carga horária de 6 horas por dia, de segunda a sexta. A quarta vaga de hoje é para o curso de Informática / Tecnologia da Informação. Essa vaga também é para o município de Feira de Santana, sendo a Bolsa Auxílio de R$ 750 mais R$ 110 de auxílio transporte, sendo a carga horária de 6 horas por dia, de segunda a sexta. A quinta vaga de hoje é para o curso de Administração, mas atenção, essa vaga é para o município de Santo Antônio de Jesus. A Bolsa Auxílio é de R$ 1.412 mais R$ 228,80 de auxílio transporte, sendo a carga horária de 4 horas por dia, de segunda a sexta. A sexta vaga de hoje é para o curso de Administração / Gestão da Qualidade. Essa vaga é para o município de São Gonçalo dos Campos. A Bolsa Auxílio é de R$ 787,50 mais R$ 9,50 por dia estagiado de auxílio transporte, sendo a carga horária de 5 horas por dia, de segunda a sexta. E para você que quer ter acesso
a mais informações sobre essas vagas ou mesmo se conectar com outras vagas do nosso parceiro IEL é muito simples. Basta acessar o portal ielbahia.com.br ou clicar no link da descrição que está logo aqui ou mesmo acessar o QR Code que está aparecendo na sua tela. A questão da tarifa zero. Você pode contextualizar para a gente e para quem está assistindo o que é a tarifa zero e, assim, quais foram os principais desafios que você encontrou durante o seu período à Secretaria de Transporte para implementar essa ideia? É possível ter tarifa zero em Feira de Santana? Obviamente que sim. Obviamente. Perfeitamente factível. Vocês estiveram conosco em praticamente todas as reuniões do Fórum Baiano e puderam testemunhar as discussões de natureza técnica. Isso. E é exatamente esse o motivo que eu defendo algumas bandeiras na área de mobilidade, de transporte, na área de segurança pública, em outras áreas da gestão pública. Os fóruns são grandes agentes de transformação. É um ambiente onde você deixa a questão política partidária do lado de fora. Vocês são testemunhas. São ambientes fechados, geralmente voltados para gestores. Então, ali, a linguagem ela é universal. Porque são pessoas que vivem os mesmos problemas. Obviamente que Salvador vive um nível de problema muito diferente do que Alagoinhas vive, mas em algum momento ocorrerá ali alguma similaridade. As pessoas vão se identificar, porque a gente está falando de segurança viária, a gente está falando de transporte público. Quando veio a pandemia, o passageiro ele sumiu em todos os lugares do mundo. Então, as soluções para os problemas, seja de maior ou menor complexidade, você vai encontrar exatamente nesse ambiente onde os gestores eles vão se despir dessas bandeiras políticas partidárias, que a gente vê muito hoje no país e acaba preenchendo o horário do noticiário, das discussões, e as pessoas perdem a capacidade, perdem a inteligência, o poder de raciocinar a solução do problema que interessa. Sim. É como se fosse, me perdoem, aqui é um ambiente mais Fique à vontade. mais descontraído, mas a gente vem vivendo nos últimos anos um processo de idiotização das pessoas de um modo geral. As pessoas não conseguem nem sequer mais conviver em família, porque é uma divisão. É você contra eles contra... E os fóruns, eles têm esse perfil, essa capacidade de mobilizar não só as pessoas aqui, por exemplo, do estado da Bahia, mas nós tínhamos a visão de identificar os principais problemas enfrentados no estado da Bahia e trazer os maiores especialistas, não os teóricos, mas efetivamente aquelas pessoas que estavam lidando ou participando de soluções em Brasília ou em determinados órgãos que têm uma influência direta ali para ajudar. Então, algo muito prático que ajudou, nós conseguimos. O fórum ele continua. Hoje eu estou na condição de diretor executivo, como deixei de ser secretário de mobilidade aqui no ano passado da cidade. Mas o fórum ele continua muito vivo, trazendo muitas soluções para as cidades da Bahia. Nós tivemos a oportunidade, né, por conta de toda essa vivência, de auxiliar na criação do Fórum Gaúcho. Eu estive viajando aí esse último ano, pesquisando sobre tarifa zero. Estive no Fórum Mineiro, nós ajudamos, influenciamos a criação do Fórum Paraibano. Eu estive agora em Campina Grande, agora recente, no início do mês de junho, lá fazendo uma palestra sobre as questões sociais envolvendo o transporte público, não só falando sobre o tarifa zero, mas essa militância nossa, não é a militância política partidária, mas as nossas andanças, elas influenciaram inclusive outros lugares no país também a buscar. E esses amigos, eles nos convidam, não só para falar sobre determinados fatos específicos, mas para levar as nossas experiências em conseguir levar essa mudança cultural para o gestor. Saulo,
você falou logo no início com o Rodrigo que é possível, sim, e foi um sim categórico, ter a tarifa zero. De que forma essa tarifa zero se torna possível para quem está assistindo poder entender? Porque o discurso que a gente geralmente escuta é de que o sistema ele não está se pagando. A gente vê, por exemplo, se não me engano, mais recente em Salvador, você teve aí algumas empresas falando que iam rescindir o contrato de concessão ali, que ela estava participando do transporte público, porque a conta não estava fechando. E aí a gente escuta o tarifa zero. Como é que é possível ter essa tarifa zero do ponto de vista da economicidade e das finanças do município? Então, a gente já vem vivendo no Brasil já há alguns anos a falência do sistema de transporte público como se conhece hoje, que é a remuneração centrada na tarifa. É a passagem que o cidadão ele paga. Há até 10 anos, um pouco mais de 10 anos atrás, por conta de uma série de fatores, ou você tinha um dinheiro para ter o carro, ou você só tinha como outra opção o ônibus. A outra opção era o táxi, mas que era muito caro, e aí tinha uma série de problemas envolvendo os táxis, enfim. Então, o ônibus. O ônibus, o táxi ou o carro. De 2013 para cá, vocês vão lembrar bem aquele período da Copa das Confederações. Foi um período turbulento. Eu estava, como capitão da PM, vivendo aqueles conflitos que ocorreram aqui no nosso estado, em Salvador, especificamente ali pela Joana Angélica, Campo Grande. E esses conflitos eles tiveram origem por conta do chamado Movimento Passe Livre em São Paulo. Isso, e eu tava em São Paulo. Foi dos 20 centavos? Aí? Exatamente. Foi dos 20 centavos, né? Pronto. E esse eu posso falar porque eu estava vivendo aquilo em São Paulo. Pronto. Eu era estudante universitário ainda. Começou lá. Pronto. Mas não tenho nada a ver. Esse movimento, inicialmente por conta do reajuste de tarifa, de 20 acho centavos. que 20 centavos, e ali se iniciou um debate a nível nacional a respeito exatamente da forma de se remunerar os sistemas. Pô, quem anda de ônibus? Pô, quem anda de ônibus é a camada mais pobre Sim. da população, né? E se fala em direito social para a saúde, aí você criou o Sistema Único de Saúde, e aí você tem o Fundeb para educação, tem percentuais garantidos, e o transporte público. Porque quem tem dinheiro paga o colégio particular, quem tem dinheiro na sociedade paga o plano de saúde, usufrui dos melhores hospitais, e o transporte público. Compra o carro. Compra o carro, e aí é algo que a gente pode aqui também conversar sobre isso, porque até aqui no Brasil, cidades como Curitiba, no final da década de 80, já tinha um outro entendimento lá através do Jairo Lerner sobre a mobilidade. Como você encontra na Europa já há muitas décadas. Você tem sistemas modernos de transporte público de metrô que são datados do início do século passado. A gente não está falando o metrô de Salvador, ele é fantástico, mas ele é recente. Sim, bem recente. Mas você pega o metrô de Paris, o metrô de Nova York. De Londres. São muitas décadas Sim. à frente. Então, na Europa, eu tive a oportunidade, a primeira vez que eu fui à Europa, com o meu saudoso pai, em 2016, você vê os executivos, a população de um modo geral, fazendo uso do transporte público eficiente, você vê o cara engravatado utilizando o transporte público. E quando você vai entender o porquê disso, essa estruturação toda, porque tem um entendimento diferente na mentalidade dos gestores lá. Eles entendem que para você ter um transporte eficiente, atendendo as camadas mais necessitadas, tem que ter uma participação do poder público. E nós só tivemos um despertar a partir de 2012 e 2013. Isso começou a ser discutido,
né, de forma ainda muito sutil. E por que eu falei 2012? 2012 foi exatamente quando foi que nasceu a lei de mobilidade urbana. Então, na lei de mobilidade urbana em 2012 foi quando você começou a ter ali os primeiros conceitos de privilegiar o pedestre, você ter um privilégio do transporte coletivo em relação ao transporte individual, começou a se falar em tarifa pública, em tarifa técnica, né? Ou seja, passou a se entender a partir ali de 2012 que realmente algumas contas em alguns lugares no Brasil essa conta não fechava, né, do transporte. Aí em 2013 veio o passe livre, foi algo muito disruptivo, né? Ele acabou se alastrando por praticamente todas as capitais do país, veio aqui para Salvador também, né? E foi num momento político ali interessante da Copa das Confederações, estava antecedendo a Copa do Mundo 2014, e aí tinha eleição também em 2014, aquela turbulência toda. E na sequência veio o surgimento dos transportes privados por aplicativo, ali em 2014 e 2015. Aqui em Feira veio chegar em 2016. Que trouxe o quê? Trouxe uma nova perspectiva para se enxergar os deslocamentos das pessoas. Talvez não da forma mais adequada, mas a forma que se necessitava. Porque o transporte público ele é o seguinte: eu andei de ônibus a vida inteira. Você vai para o ponto de ônibus e você, a depender de onde você mora, você tem que andar ali 300, 400, 500 metros. Tem a questão da segurança pública, o roubo a celular. E o que foi que os aplicativos fizeram? Trouxeram um conceito de porta a porta. Então, você junta com 2 vizinhos ali, se coincidir ali o local. Em muitos casos, e até pelas dimensões de feira, a viagem, né, você acaba gastando às vezes até menos do que a passagem de ônibus. A passagem de ônibus. E quando começou ali os aplicativos, tinha aquela coisa do ar-condicionado, da balinha, aquela coisa toda. E você não para nos pontos de ônibus. Então, de certo modo, você passou também a ganhar em velocidade dos seus deslocamentos. Segurança, né, rapidez, e ainda economia. Então, naturalmente, esses fatores históricos, eles agravaram ainda mais a perda dos passageiros, a crise para o transporte público. E isso veio piorar ainda mais com a pandemia em 2020. Então, muitos gestores foram forçados a ter que sentar para discutir isso. E nós, como sempre tivemos uma participação muito ativa desde 2017 em todos os eventos nacionais de mobilidade, a gente viu isso nascendo. E aí o que foi que aconteceu mais especificamente a partir de 2020? Foi um aceleramento nessas discussões. Por quê? A conta não fechava. Nesse contexto, muitas cidades foram forçados, logo num primeiro momento, a ter que fazer aporte. Subsidiar. E isso era um tabu em muitas cidades. Porque existia a mentalidade que poder público, botar dinheiro no transporte público é dar dinheiro a empresário. Coisa que há décadas, em outros lugares no mundo, já se tinha um entendimento diferente. O transporte é caro e para se ter um transporte bem estruturado e de qualidade, tem que ter um subsídio, tem que ter uma ajuda do poder público. E nesse contexto é que você tem transportes públicos de qualidade em outros lugares. E aqui no Brasil, algumas cidades, como Curitiba, por exemplo, já tinham esse entendimento. E aí é conta, matemática. Algumas cidades passaram a entender o seguinte, eu vou ter que botar o dinheiro, vou ter que botar tanto. Isso começou a acontecer mais nas pequenas cidades, e pequenas e médias. E vou ter que botar tanto. Poxa, vou custear 60% da operação, 50% da operação. Se eu botar mais tanto aqui, eu ofereço transporte de graça.
Então, nesse contexto, dessa forma, como eu estou narrando a vocês, foi que houve uma explosão, né? São recursos municipais, Saulo, ou você está falando de recurso federal? Recursos municipais, né? Conforme a discussão a partir de 2020 ela foi se aprofundando sobre o tema, é que os especialistas, estudiosos, muitos gestores capacitados que você tem Brasil afora, passaram a buscar também outras fontes de receita. Porque uma coisa é você implantar o tarifa zero numa cidade que tem 15 mil habitantes, 20 mil habitantes. Então eu fiz agora um trabalho de praticamente 10 meses de pesquisa. Tem cidades que você tem locado 12 ônibus, 16 ônibus e você atende a população. É simples. Tem alguma do porte de feira com tarifa zero? Não. A maior cidade hoje no Brasil que você tem o tarifa zero é Caucaia. Quantos habitantes? Caucaia, 355 mil habitantes. Confira aí. 350. Mas a maior operação hoje... Caucaia do Alto? Não. Caucaia fica na região metropolitana de Fortaleza, no estado do Ceará. Inclusive, o estado do Ceará possui 4 cidades que têm tarifa zero. Quando eu comecei a fazer a divulgação... A memória tá boa, viu? 355 mil habitantes. O secretário lá, nosso amigo, Silvio Nascimento, nos recebeu muito bem lá em Caucaia. E é uma cidade que se aproxima muito da dinâmica feirense. Da dinâmica feirense, por ser uma cidade do Nordeste, tem uma questão socioeconômica muito parecida com a nossa. Porque quando nós iniciamos a divulgação das nossas pesquisas, mas está muito concentrado no eixo sul-sudeste. E são cidades privilegiadas e coisa e tal. E aí nós fomos justamente desmistificar. É mostrar realmente que a capacitação técnica do gestor é que lhe traz a possibilidade de enxergar as diversas formas de você trazer a solução para a sua cidade. Ao invés de ficar ali naquele manto da invisibilidade, da cegueira, da ignorância, quando você não conhece sobre o tema e simplesmente traz uma opinião fixa e diz que não é possível e pronto. Saulo, me fala uma coisa. Aí agora é a minha parte curiosa de afegão médio. A gente vê o tempo inteiro se falar que qualquer município, qualquer estado, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. E quando você fala assim, o município iria subsidiar, bancar, para todo mundo entender, ia bancar para que tivesse um processo de tarifa zero. Claro, teria um plano, não seria da noite pro dia. Vou lá, vou pegar meu busão, não existe mais tarifa. Como seria uma forma de, sei lá, deslocar dinheiro de um canto pro outro? Como é que eu ia, a prefeitura, vamos pegar a Feira de Santana, como a prefeitura de Feira ia falar? Certo, eu não tenho esse recurso, eu vou ter que eu banco uma parte, agora eu vou precisar bancar todo. Como eu ia conseguir esse dinheiro? De algumas formas, que seja até exemplo de outras cidades que já fazem isso. E eu acho que aumenta também a quantidade de usuários, né? Imagina. Exatamente. Então você vai aumentar a quantidade de usuários. O custo, o custo ainda vai aumentar. Vou pegar o busão agora. O que é que acontece na prática? Você tem hoje o chamado tesouro, que é o recurso do município, ali a fonte zero. Sim. Né? Famosa fonte zero. A maior parte dos municípios hoje que tem tarifa zero custeiam isso com a fonte zero. Mas tantos outros municípios, e eu visitei as principais cidades do Brasil, utilizam também outras fontes de receita. Como, por exemplo, recurso do Zona Azul, que é o estacionamento rotativo. Você tem hoje em Feira conhecidos pontos hoje em que o município ele não faz a gestão desse viário urbano, desse viário público. Alguém arrecada com isso, nós não sabemos quem. É o Flanelinha. Então, o Zona Azul, chamado Zona Azul Estacionamento Rotativo, é uma dessas fontes. Tem um município em São Paulo que utiliza, por exemplo, recurso de multa. Ele conseguiu uma brecha jurídica. Todos os municípios, Feira tinha, mas deixou de ter, acho que uns 3, 4 anos atrás, os pátios privados
né, que fazem guarda e remoção de veículos que estão cometendo ali infrações de trânsito. Interessante Receita também Interessante para o também, viu? município. Polêmico. Começou a aparecer, viu, Rodrigo? Receita As para o formas. município. Tecnicamente, o Existem. que eu defendo, eu sustento. Né? Exato. E a oportunidade que vocês estão dando de uma forma descontraída para que as pessoas que estejam em casa entender que a gente não fala por falar. É porque fica parecendo. É legal te escutar, Saulo. Porque senão fica parecendo que é uma história da carochinha. Ah, como é que vai bancar? Como é que vai bancar? E você tá aqui comprovando que existem maneiras. E se fosse a nível federal, eu tava pensando, não sei se já tem essa discussão na Câmara, por que não, Rodrigo? Um percentual do que o governo federal arrecada com gasolina, com combustível, ele ser destinado CID do combustível, isso já é discutido em Brasília. Para o transporte público também, imagine. Aí você pega, quanto é na Bahia? Pô, beleza, é X milhões ou bilhões. Vamos ratear isso para o transporte público. Existem mais possibilidades. Existem mais. Fala mais Se umas você três quiser, aí. se quiser aí, por favor, Vamos só pra lá. gente ficar inteirado. Os aplicativos privados, O eles famoso operam, Uber. eles Perfeito. operam no nosso município Lembrei disso numa discussão lá do fórum. desde o ano de 2016. O município nunca arrecadou um centavo. São Paulo mostrou num dos fóruns que já arrecada. São Paulo arrecada. Eu estive na Baixada Santista, existe um consórcio lá, não sei se de 9, 11 municípios que criaram a legislação em comum para que todos passassem a arrecadar com ISS. Os valores são astronômicos E aí, do lembrando, que a gente toma conhecimento. Eles usam o viário urbano e hoje você tem uma regra geral, que eu acho que de 2018 é uma lei federal, mas que não trata desses pontos mais específicos. A gente não sabe para onde vai essa divisa. Se vai para fora do país, se aqui fica. O que a gente lê aí é que os aplicativos, eles só andam dizendo que a operação ela é inviável. Mas inviável como? Se quando você para conversar com o pessoal do sindicato, eles perdem aí entre 25% a 40% da corrida, eles perdem pro aplicativo. pro aplicativo. E aí é bom deixar claro, Saulo. Entendeu? Esse dinheiro vai para onde? Até Pro município não vem. para quem está assistindo a gente, que não é taxar o motorista, no caso é a empresa que faz a gestão desses motoristas. Nunca é assim. É assim, Saulo, eu entendo Nunca é aí a boa simples, vontade. só Eu entendo pra- na boa vontade, mas Saulo, nenhuma empresa. Qual é o problema, né? Uma vez eu dei uma risada com o Danilo Gentili falou. Quando você mora num país socialista ou comunista, você é roubado pelo governo. Quando você mora num país capitalista, você é roubado pelas empresas. Aqui no Brasil, você é roubado pelo governo e pelas empresas. No caso, era uma brincadeira porque o Sim. governo não tem um retorno e realmente as empresas no Brasil eles têm a questão de lucrar mais. não, é Quando qualquer começa- local, pô. Quando você Isso é o começa uma... capitalismo, Rodrigo. Não, ok, Diego, mas assim, quando começa Você uma não quer lucrar, não? você começa uma discussão falando, não, vai taxar a empresa. Nunca taxa a empresa, só a empresa. A empresa vai repassar para o motorista e vai repassar, no fim das contas, para o Passageiro. cidadão, para o passageiro. Então, eu concordo. Não dá para deixar ao Deus dará. Mas aí, Saulo, esses aplicativos de transporte foi o que segurou muita gente de passar fome na época da pandemia. Então, a discussão ela é muito rica. É o chamado exército de reserva, né? Que é típico de países de terceiro mundo. Lembrei de Marx aí É agora, viu? quando você tem ali aquele bolsão de mão de obra barato. Por que você tem hoje algumas potências mundiais surgindo lá da Ásia? Justamente por conta de alguns regimes autoritários e aquele mundão de gente, né, que trabalha ali somente para a sobrevivência. Eu não estou fazendo nenhuma crítica, nem Elogio. nem falando de política, mas é fato. É fato que algumas organizações mundiais, algumas multinacionais, elas só se instalam em lugares onde ela sabe que existe um ambiente favorável para que ela... Isso é fato. Você vai estudar isso aí ao longo da história, diversas situações históricas que ocorreram. Então, tem países, por exemplo, que a Uber ela entrou, mas saiu logo
Mas fato é que, por exemplo, vocês aqui, vocês têm uma atividade produtiva. Vocês, em algum momento, vocês têm que pagar algum tipo de imposto. A gente paga muito O que eu estou imposto. dizendo não é que o município tenha que taxar, é que eles têm como obrigação, em Sim. qualquer lugar, Como né, prestador de serviço. como prestador de serviço, recolher ali o ISS ou qualquer outro tributo. E eles têm um artifício que não colou em alguns países de simplesmente, quando é conveniente, eu sou empresa de tecnologia. Por quê? Porque não quer ter vínculo com trabalhista. Então é uma empresa que, quando quer, aí ele fala como empresa de transporte. Mas fato é que eles não colocam um pneu, não colocam um litro de gasolina. Eles Não dá chegam aqui na manutenção cidade ao com a carro. plataforma tecnológica e se aproveitam exatamente dessa condição, que não é uma condição que veio na pandemia. Esse exército de desempregado é algo existente no Brasil há muitos anos. E a nossa região aqui, a região Nordeste, em relação... não estou falando de xenofobia, pelo amor de Deus, mas é fato, você tem índices de desenvolvimento humano diferentes aqui da nossa região Nordeste para a região Sudeste. Então aqui você encontra, para algumas atividades empresariais econômicas, um terreno mais fértil, né, para se instalar. E fato é que, com a pandemia, com essa questão toda do desemprego, se facilitou ainda mais a atuação. Ajudou muita gente, ajudou. Mas quando a gente fala em política pública de mobilidade urbana, nós estamos falando em você lançar ainda mais veículos como uma alternativa para que as pessoas se locomovam. Ao invés do poder público incentivar os transportes de massa, e você tem o que você tem na Europa ou em outros países de primeiro mundo, né? Que eu costumo dizer, né? O metrô de Salvador é fantástico. Eu sou torcedor do Bahia e a gente vai com meu filho. E aí, geralmente, quando a gente sai daqui de feira, o que é que a gente faz? A gente bota o carro ou no shopping em Salvador, naquele shopping em Bela Vista. Meu Deus, é padrão, né? Todo mundo que sai de feira pra assistir jogo do Bahia faz isso. Entendeu? A gente bota o carro no estacionamento e vai de metrô, amigo. Mais rápido. Confortável, seguro. O metrô... Mais barato. O metrô de Salvador paga milhões anualmente de subsídio. A prestadora de serviço, que, salvo engano, é a CCR. É a mesma de São Paulo. Né? Isso. Exatamente. Se assim não fizesse o governo do estado, o metrô de Salvador seria o que foi por muito tempo piada. O metrô de Salvador demorou, acho que quase 10 anos para sair do papel. Eu acho que ele tem mais tempo de construção do que já de operação até então. Então, é uma mudança de concepção, de mentalidade. E existem outras formas de você trazer recursos. Vou dar um exemplo simples. Eu fui participar do Fórum Paraibano, agora no início de junho, e quando cheguei em Campina Grande, lá temos grandes amigos por conta desses eventos, e o transporte no festejo junino de Campina Grande, foram 33 dias de festejo junino, o transporte foi gratuito. E aí, obviamente, que a gente vai buscar entender. E aí, como foi isso? Não. A festa em Campina Grande, eu não sei exatamente, mas de um modo resumido, a prefeitura buscou uma empresa que capta patrocinadores. Isso. Essa empresa que capta patrocinadores, ela viabiliza a festa de Campina Grande. Salvador fez isso há um tempo atrás para viabilizar o carnaval. Acho que Feira também buscou esse ano, e acho que o ano passado com a Micareta também. E dentre esses patrocinadores, um dos, que inclusive é uma casa de aposta que está muito na moda, resolveu bancar o transporte nos 33 dias de festa. Então, entre 18h30 e 19 horas, o iniciozinho da noite, até o final dos festejos, o transporte ele foi de graça. Então, é mais uma forma que você tem de buscar uma solução para o transporte gratuito.
Então, tem a receita dos aplicativos, que hoje a cidade não ofere nada. Eu trouxe alguns que a cidade não ofere. Tem recurso de multa e, querendo, por exemplo, o governo do estado ele tem um ativo importante, que é o ICMS para o combustível. É um imposto que é recolhido para o estado, né? E em diversos fóruns a gente sempre discute. Se o governo dos estados, para incentivar as cidades, criar uma lei lá, mandar para a Assembleia Legislativa, né, abrindo mão dessa alíquota do ICMS para o transporte público, né, quanto você vai baratear a operação? Você barateia muito. Combustível hoje significa um dos maiores custos numa operação de transporte, e o ICMS ele tem um impacto também muito significativo. E aí você vem com outras questões, como, por exemplo, o cobrador. Se o transporte vai ser gratuito, você não precisa do cobrador. O cobrador é um outro custo que você impacta muito os sistemas. O ISS, hoje aqui em Feira, eu acho que significa 2% da operação. No cobrador, a gente pode mandar para a Câmara, né? Então, são muitas alternativas. O governo federal... a lei do idoso, que o governo federal ajudou aos municípios em 2022, é uma lei federal. O governo federal resolveu em 2022 mandar essa ajuda. Então, essas gratuidades são transportadas pelos municípios, os municípios arcam com isso. O estudante é uma lei federal também. Então, o governo federal ele pode ajudar, o governo do estado ele pode ajudar, e o município, conforme a sua capacidade técnica de buscar essas receitas, ele pode viabilizar, além dos próprios recursos do próprio município, que esses recursos eles retornarão. Aí vem um outro lado do Tarifa Zero que é pouco discutido. Eu tive o cuidado de, nessa ida minha a Campina Grande, quando eu soube, tem transporte gratuito. Eu fui aos gestores, conversei com gestores e fui andar na festa. E conversei com muitos ambulantes. Restaurantes, lá chama o Parque do Povo, é uma estrutura, uma mega estrutura. Não sei se vocês Eu já tive. Já estiveram. Fica a briga com o Caruaru, quem é o maior São João do... É diferente. Quem nunca foi, vale muito a pena conhecer. É uma festa indoor, né? É fechada, mas é um negócio monstruoso. E o dinheiro que você não gasta no transporte, você passa a gastar na festa, em outra atividade. No caso, lá na festa. Eu tenho uma experiência de uma cidade, a maior cidade de Minas Gerais que tem tarifa zero, chama Ibirité. Eu estive lá com o secretário, Rodrigo Valu. Ibirité é uma cidade que fica um pouco menos de 30 quilômetros de Belo Horizonte. Fica mais ou menos na zona sul ali de Belo Horizonte. E o que foi que aconteceu em Ibirité? O Rodrigo Valu me levou para conversar com o pessoal da intermediação da mão de obra. Eu acho que aqui é sim, né? O pessoal que fica captando quem tem emprego para oferecer e quem está precisando. E o que foi que aconteceu em Ibirité? As pessoas, quando precisavam fazer determinadas compras, as pessoas pegavam um transporte metropolitano para ir de Ibirité até Belo Horizonte. Faziam suas compras, as mais diversas compras, e voltavam. Serviços, a mesma coisa. Uma capital, né? Aquela coisa. E aí o que foi que passou a acontecer lá? As pessoas, é uma cidade, eu acho que de 170 mil habitantes. Falou, não, se eu não vou precisar mais pagar o ônibus aqui, eu vou comprar aqui mesmo. Porque essa economia aqui, eu vou usar esse dinheiro aqui mesmo para melhorar, né, o meu poder de compra aqui dentro do município. Então passaram a comprar dentro do próprio município. E isso gerou empregos. Estava gerando empregos dentro da cidade. Então, é mais do que provado que esse dinheiro que você deixa de utilizar com o transporte público, esse dinheiro ele vai ser gasto dentro da própria cidade.
E aí vem outras consequências, como uma cidade chamada Aquiraz, no Ceará. A cidade de Aquiraz, no Ceará, diminuiu sensivelmente os acidentes de trânsito, hoje chama sinistros de trânsito. Cidades como Aquiraz, Feira de Santana, têm a sua mobilidade centrada muito no uso da motocicleta. E o uso da motocicleta hoje em demasia, principalmente na cidade nordestina, porque aí tem atrelado também a questão socioeconômica, são responsáveis por mais de 70% dos acidentes de trânsito. Isso tem um impacto muito grande na saúde pública. Então, se você chegar hoje no Clériston, eu estou falando aqui sem nenhum conhecimento de causa, mas é um desafio. Se você chegar lá, essa fila da regulação que muita gente fala, essa coisa toda, você vai notar que lá existe um grande percentual de acidentados, de traumatologia, que acaba impedindo que pessoas com outras moléstias, né, possam ser atendidos. E um amigo nosso que vocês conhecem, que é o atual presidente do fórum, que é o Smith Neto, que foi secretário em Lauro de Freitas, e passou uma temporada como o diretor da Escola Pública de Trânsito do Detran, Bahia. Quando ele assumiu a Escola Pública de Trânsito, Saulo, a secretária estadual, doutora Roberta, me procurou e ela quer sentar com a gente para ver, com a gente, Detran, né? E aí ele, por ser do fórum, porque ela quer ver uma forma de diminuir esses sinistros de trânsito para diminuir as despesas com a saúde pública. E Aquiraz, no Ceará, o secretário lá, nosso amigo Everton Acácio, nos mostrou um prêmio que a Aquiraz ganhou do governo do estado do Ceará justamente pela economia que o município ofereceu na rede de complexidade lá, que é função do estado. E a gente sabe que essa economia ela não é só para o governo do estado. Acidentes de trânsito também refletem na Previdência, que são aqueles seguros, DPVAT, seguro por invalidez. Então eu trouxe aqui alguns exemplos básicos onde o governo federal, o governo do estado e o próprio município, quando ele passa a oferecer esse direito social para a sua população, esse dinheiro ele se movimenta dentro da própria economia do município. Perfeito. E eu diria ainda que a cereja do bolo é você, a depender da cidade, matar o clandestino. Porque se o transporte é gratuito, por que eu vou pegar o clandestino? Não vai ter. Não faz sentido. Mas é isso, né? Muitíssimo obrigado. Gratidão pela presença. E o Feira Pod de portas abertas aqui para conversar sobre segurança pública, sobre mobilidade, sobre como, e dentre outros assuntos que a gente já traz aqui. Gratidão. E, caso queira palavras finais, só olhar ali para a câmera e dar o seu recado. Eu que agradeço muito a vocês, a toda a equipe, não só você, Diego, Rodrigo, Alan, e estiveram conosco aí em muitos fóruns, né? E agradecer muito essa oportunidade. A gente sabe que hoje os podcasts são consumidos por jovens e é muito importante, muitas das vezes, a gente bater esse papo com uma linguagem diferenciada para que os jovens não percam o sonho. Eu continuo sendo o mesmo sonhador que entrou no serviço público lá com 18 anos de idade. Com a diferença que a maturidade, as experiências também começam a nos mostrar os atalhos para que a gente consiga transformar sonhos, planos em ações efetivas. Então, eu não deixei. Com 42 anos de idade, com quase 25 anos aí de serviço público, eu continuo sendo um sonhador. A gente sabe que tem muitas limitações, tem coisas que não dependem da gente, mas eu não desisto. E eu sou apaixonado por Feira, que é o lugar onde eu moro, meu filho convive. Então, se a gente colocar essa energia, né, nas coisas que a gente faz, no meu caso cuidando para colaborar com a segurança pública, mas cada um que esteja agora em casa, dentro de sua área de atuação, sou gari, dê o seu melhor. Perfeito. A gente consegue sim melhorar, sair desse processo de direita, esquerda e deixa de
de cuidar do que interessa. E Saulo, diretor e todo mundo que está assistindo, Rodrigo, a gente não pode deixar, você falou em filho, mas se o outro filho não estava presente, é o filho que você encontrou aí na Secretaria de Transporte, Mazinho, vulgo Elimar, forte Saudades. abraço. Valeu, Mazinho. Está num evento importantíssimo de mobilidade em Salvador. Esse anda em todos. Perfeito, perfeito. Já está conosco na Secretaria de Prevenção à Já Violência. puxou ele É pra por lá? isso que ele não tá aqui, entendeu? Senão ele estaria aqui, o seu outro filho, segundo o diretor ali. Não fica com ciúme não, viu, Ian? Mas é o outro filho aí. Galera, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham curtido. Compartilhe esse conteúdo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Valeu. Próxima.